A influenciadora Ashley Sinclair, mãe do 14º filho conhecido de Elon Musk, entrou com um processo judicial em Nova York pedindo indenização por sofrimento emocional e perda de privacidade, depois de ter sido uma das vítimas da ferramenta do Grok, que permite criar imagens erotizadas a partir de fotos reais. O produto da Grok, um chatbot de inteligência artificial, usa a IA para despir, humilhar e explorar sexualmente as vítimas. É o que diz o processo movido por essa influenciadora. Os advogados alegam que o Grok gerou e distribuiu inúmeros conteúdos de deepfake sexualmente abusivos, íntimos e degradantes de Sinclair, a pedido dos usuários, incluindo haters que temiam e teriam sido incentivados a fazer isso em meio a disputas públicas entre ela e Elon Musk. Sobre o processo, ela notificou a empresa de que usuários estavam criando fotos deepfake ilícitas quando ela era criança, ainda pequena, vestindo apenas um biquíni fio dental e como adulta em poses sexualmente explícitas e que solicitou que o serviço Grok fosse impedido de criar as imagens sem consentimento. O processo foi protocolado na quarta-feira, mesmo dia em que o X anunciou que implantaria medidas que bloqueiam o Grok de remover roupas e gerar imagens sexualizadas de pessoas sem consentimento. Mas usuários apontam que ainda é possível usar a ferramenta. Nessa semana, a Polícia Civil do Rio de Janeiro anunciou uma investigação sobre o uso do Grok para gerar imagens sexualizadas falsas, principalmente de mulheres e crianças. Sobre isso, falamos agora com Nina da Hora, que é cientista da computação e pesquisadora. Nina, bem-vinda. Boa noite para você. Cara, eu fiquei impressionado com os números. Não sei se o pessoal que está acompanhando a gente viu, Nina. Muitos casos de mulheres, meninas, meninos, crianças que foram parar nas redes sociais sem roupas, sexualmente expostos e com fotos que não eram reais, Pegaram apenas a cabeça ali, colocaram em outro corpo, enfim. E isso atinge as pessoas e prejudica, psicologicamente por uma vida toda. Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Carla. Obrigada aí pelo convite para comentar um tema tão importante. Isso me assustou também, acho que mesmo como especialista e pesquisadora, A disseminação é muito rápida, principalmente para mulheres, crianças e adolescentes. E até para esclarecer um pouco, você disse muito bem, sobre o uso do Grok da inteligência artificial. Tem uma diferença do Grok especial ali no design dele, que difere de outras IAs que trabalham com prompts, como o ChatGPT e o Gemini, que possuem um filtro, que nós chamamos de guardrails, que não permite que você avance para você trocar o rosto de uma pessoa, a roupa de uma pessoa, que tem essas travas de segurança para questões relacionadas a gênero e raça, e que também foi uma luta dos pesquisadores, ativistas, para que tivessem essas questões de segurança. O Grok, ele permite, a partir de um conceito de liberdade absoluta, liberdade de expressão absoluta, ele permite que os usuários eles acessem qualquer modo com um prompt simples. Então, esse caso da influenciadora, por exemplo, muitos dos prompts que estavam sendo usados eram prompts simples de uma frase, porque o Grok vai permitir isso, não permite que tenha tanta contextualização para você avançar a um caso violento como esse. E aí até essa parte que eu falei dos dados, é importante entender assim, quando o usuário ele envia uma foto, que no caso da influenciadora, e pede para remover a roupa, pede para trocar o rosto. Claro que tem técnicas computacionais envolvidas nisso, que eu não vou entrar muito, não vou aprofundar muito para não ficar muito acadêmico e técnico, mas essa IA ela não está apagando apenas pixels da imagem. Tá? O que ela está fazendo? Ela está realizando um processo que podemos chamar de reconstrução probabilística, então tem uma questão usando técnicas de probabilidade, matemáticas ali, que vai analisar a estrutura da foto, então o corpo da pessoa, a estrutura óssea, onde está identificado roupa, para poder trocar, retirar a roupa da imagem e colocar algum outro artefato que, no caso, a escolha dos usuários foi priorizar a nudez da influencer, e é assim que acontece essa troca.
né, dos pontos da imagem. Então é importante trazer essa referência da diferença do Grok e por que está tendo tanto apelo para que a regulação e tanta pressão para que o X remova, né, e coloque mais travas de segurança nesse caso. Carla. Nina, em relação a essa, você falou em travas de segurança, né? A gente, para os usuários, né? Quais dicas básicas, assim, olha, isso aqui todo mundo tem que fazer, né? Tem aí, você teria um mini manual para dizer, olha, isso aqui é o básico. Depois a gente conversa do resto, porque principalmente quem tem criança, né? A gente fala, a gente não que não tem a maldade do mundo imaginar, né? Vai fazer mal. Eu lembro que, mesmo a sua rede sendo fechada, não poste o seu filho criança. Essa é uma orientação. Criança não deve aparecer mesmo nas redes sociais. E o que os usuários têm que fazer minimamente nessas travas de segurança? Mas o que é o básico do básico? Todo mundo tem que ficar esperto. Essa é uma ótima pergunta, Carla, porque eu tenho sido provocada a pensar, né, que falar para não postar foto das crianças, momentos de família, que foi assim que nasceu, né, dessa intenção de você compartilhar sobre o seu dia a dia, assim que nasce muito das redes sociais e do interesse das redes sociais. Eu tenho recebido muitas provocações de familiares falando assim, nossa, mas a gente perde o direito, né, de utilizar a rede social, de tentar pensar e compartilhar momentos mais íntimos com familiares, com amigos, mas de fato, né, e até a gente conseguir colocar a ECA digital, por exemplo, em vigor, assim como outras regulações, é importante ter um tipo de maldade, não é bem a palavra, mas eu vou usar ela, que é o que vem à minha mente agora, em como que você vai compartilhar esses momentos mais íntimos, principalmente com crianças, né? Então, de fato, se você costuma viajar muito para lugares onde você está colocando a criança muito exposta, como corpo inteiro, ou fazendo atividades que mostrem ela sozinha, né? Não manter o perfil totalmente público com essa publicação de imagens tem sido uma indicação de especialistas, inclusive, que trabalham com direito da imagem, que não é a minha especialidade. Né? Então, tem esse movimento, de fato, para você manter perfis privados, para você evitar compartilhar isso em feeds que mantêm a foto por muito tempo, né? Então, quando você compartilha nos stories, pelo menos tem um momento de 24 horas para apagar. Tem um ponto que é o ponto dos ângulos, que foi porque eu disse, né? Você colocar muitas fotos da criança sozinha, então você indicar muitos lugares que essa criança costuma estar sozinha, que esse adolescente costuma estar sozinha. Tem um ponto muito importante que tem sido o movimento das pessoas compartilharem o seu dia a dia de exercícios físicos, por exemplo, e colocar quase que um diário dos lugares que você está fazendo exercício, o horário. Então, isso são dicas básicas pré o acontecimento desses casos mais violentos, que já eram indicados quando a rede social começou. Tá? Então, isso eu estou resgatando, porque de fato é importante. Postar foto de crianças com menos de 12 anos, 15 anos, com o rosto muito visível. E por que isso? Geralmente, as crianças nessa faixa de idade, ela ainda não tem a formação da intencionalidade de dizer que não quer que essa foto seja postada, ou da forma que essa foto pode ser postada. Então, tem a responsabilidade dos pais em relação a isso. E uma dica que eu acho muito importante e que a gente não presta tanta atenção no momento da euforia do uso das redes, que é o cuidado com as trends de IA. Né, que são aquelas trends onde você assim, veja como que você seria na Disney, veja a sua versão corporativa. O perigo disso é que você vai subindo fotos para esses aplicativos que ainda não temos transparência de como que eles funcionam, e muitas vezes você cede o direito da imagem e entrega dados que podem ficar na base, né, armazenadas nessa base de dados desconhecida, né, da empresa por muito tempo e que pode ser usada para treinar esses modelos que estão sendo liberados, inclusive para o uso do Grok. Então, tem essas questões básicas que geralmente as pessoas criam resistência de fazer, mas que de fato muda muito, né, dificulta que eles tenham facilidade de fazer
cometer esse tipo de crime. Que coisa, né? Aquela orientação. A gente não pode usar o celular na rua porque o ladrão vai lá e vai pegar o celular. Não pode passar por uma rua escura porque facilita também a ação de um bandido qualquer. E na internet também não é diferente, né? A gente tem que se privar de algumas ações que seriam legais. Quem não gosta de compartilhar ali, né, a foto do filho, do sobrinho, da sobrinha, dizer, eu, por exemplo, posso também, mas enfim, vou repensar a minha atitude a partir disso, né? Porque realmente é uma questão complexa essa, Nina. Quero te perguntar também sobre a responsabilidade das redes sociais. E aí do X, né, ou do Twitter, do Elon Musk, mas das outras também e dessas empresas que estão operando sistemas de inteligência artificial. Elas estão sendo cobradas? Elas podem ser responsabilizadas? Não, perfeita a pergunta. Nesse momento, na Europa, né, você já tem o AI Act, que já está em vigor, né, que não é bem uma regulação, mas é um conjunto ali de práticas e regras que precisam ser seguidas para ter essas ferramentas de IA nas redes sociais. Tem a LGPD da Europa, que é a GDPR, que aí cuida mais em relação à privacidade dos dados, como os dados são armazenados, a solicitação que os usuários podem fazer para retirada dos dados, né, o não uso, não permitir o uso. Mas aqui no Brasil, eu comentei rapidamente da ECA Digital, que foi aprovada e ainda vai entrar em vigor, que tem um foco de como que você pode trabalhar a imagem e a vida das crianças e dos adolescentes, né? Então, o cuidado da privacidade desses dados. Mas também temos o debate da regulação de IA e tem que retornar à regulação das plataformas. Então, eu dividiria o Diego em alguns níveis, né? Que é o nível da privacidade de dados, que com a LGPD teve um avanço, mas nós ainda precisamos trabalhar mais a intenção de como que essas empresas, essas plataformas, que originalmente foram pensadas fora do Brasil, elas podem obedecer a regras de armazenamento e de uso que estejam alinhadas com a cultura brasileira, né? Então, tem um ponto que é muito delicado da regulação de IA e a regulação das plataformas que pega um pouco da privacidade de dados. E uma outra parte é quando você precisa regular essas ferramentas de IA que estão funcionando dentro de um ecossistema que são as plataformas. Um ecossistema que vai lidar com privacidade de dados, que vai lidar com música de trends, que vai lidar com imagens, que não vai estar lidando só com a IA. Então, para responsabilizar as plataformas, precisa ter esses níveis, né, que custe, não tenha só o custo do lucro, porque eu acredito que é assim que as coisas acabam mudando no mundo, quando tem um custo ali, né, de relacionado ao lucro dessas empresas, que aí responsabiliza elas, né? Então, por exemplo, essa denúncia que o X respondeu, se isso vai ser levado adiante para que a pessoa seja indenizada, né, que possa pagar os custos psicológicos, dos danos psicológicos ou físicos que a pessoa possa ter tido. E tem um outro ponto que é importante, que é sobre a regulação em relação a quem retira esses conteúdos do ar e essas ferramentas do ar. Né? Então, o X passou por esse bloqueio, né? A gente está vendo o bloqueio do alcance em certo nível, e o mais recente que foi do Roblox, que foi o bloqueio do chat, para que crianças e adolescentes não sejam assediadas. Crianças até protestaram, né, Nina? A gente noticiou essa semana no UOL um protesto de crianças. Exatamente. Isso é um ponto que eu acho mais delicado. É quando você retira a ferramenta, o uso, e você vê a reação dos usuários que ainda não entenderam que existe uma tentativa de responsabilizar e protegê-los no dia a dia, porque eles não assimilaram que isso é uma reprodução de violência, né? Então, tem um ponto da responsabilização da rede social que pega nesse sentido. Elas deveriam ser responsabilizadas para colocar travas de segurança e a transparência de como que essas ferramentas são pensadas e o que deve entrar ou não no ar antes de chegar no momento de retirada dessas ferramentas. Porque eu acho que quando chega essa proibição, que parte de um órgão judicial, você já passou dos limites, né, do uso benéfico para a sociedade.
Então, eu ouviria essa análise da regulação que a gente precisa avançar e realmente esperamos que esse ano a gente consiga aprovar a regulação da IA e colocar em vigor a ECA digital. Valeu. Nina da Hora, diretora do Instituto da Hora, pesquisadora do Laboratório de Inteligência Artificial da Unicamp. Foi um prazer recebê-la. Vejo você sempre com a Aline, minha amiga também. Que bom tê-la aqui conosco no UOL News. Volte mais vezes. Um prazer, gente. Tchau, tchau. Valeu.